Tejo vivo, não há poluição. Lisboa, Lisboa, poluição não. Lisboa, Lisboa, poluição não. Devolva o Tejo à população. Começo por perguntar quem é, o que é que faz aqui. Sim, ok. Meu nome é Carla Graça, sou vice-presidente da Zero, uma ONG de ambiente que integra o movimento Protege, que temos vindo a acompanhar desde que a Zero foi formada, e estamos aqui em defesa do Tejo, da bacia hidrográfica do Tejo, de todos os rios de Portugal ao fim e ao cabo, se bem que aqui concentrados no Tejo, porque continuam a decorrer inúmeros episódios de poluição. Já tivemos conversações com as entidades competentes, com o Ministério do Ambiente, com a Agência Portuguesa do Ambiente, com a Inspeção-Geral do Ambiente e Ordenamento do Território e, de facto, os prevaricadores estão identificados, mas há uma complacência generalizada das autoridades, em que as licenças de descarga são ampliadas, permitindo que se continue a poluir, em que a justiça muitas vezes não é eficaz, porque a fiscalização previamente também não foi eficaz. As entidades estão identificadas, a maior parte delas, os grandes poluidores, estão identificados e continuamos de facto a assistir a este clima de impunidade. Como não há consequências, quem polui acha que pode continuar perfeitamente a poluir. Esta situação de que falava ainda agora, quando tinha ali o microfone da ampliação das licenças de descarga, sim. O que é que está a acontecer? Neste momento, por exemplo, no caso da Celtejo, que é a empresa de pasta de papel que funciona em Vila Velha de Ródão, teve uma ampliação para poder descarregar 3 vezes mais do que aquilo que já descarregava. Aliás, já estava a descarregar acima do permitido e essa licença foi ampliada, porque aumentaram a produção, e a licença foi ampliada para 3 vezes mais, até terem a nova etar funcional, que já está para estar funcional há largos meses, para não dizer há anos, e agora estão a dizer-nos que vai estar funcional no primeiro trimestre do próximo ano. Estamos para ver, mas o que é um facto é que é inadmissível que uma empresa que tinha uma licença não a cumpriu, mas teve a bondade de ter uma ampliação permitida para continuar a poluir, basicamente a licença para continuar a poluir, efetivamente. E neste momento, ainda por cima, estamos com um período de seca agravada, em que há pouco caudal no rio, sabemos que há muita retenção de caudal por parte de Espanha, se bem que nos dizem que os caudais mínimos estão a ser cumpridos no âmbito da Convenção de Albufeira, mas estamos de facto numa situação de seca que também ajuda a que a poluição se disperse menos. Portanto, nós estamos com episódios recorrentes, ainda ontem houve uma descarga, algures, por alguém entre Vila Velha de Ródão e Albufeira do Fratel e, portanto, aquilo é notório, conhece-se. O que é que está a precipitar a situação nestes últimos dias? É o período de seca que vivemos? É o aumento das descargas? O que é que de uma forma geral, as descargas têm sempre acontecido. Depois, quando há mais pressão da opinião pública, eu lembro-me em 2015, houve também uma grande manifestação no Médio Tejo, foi em Constância, e houve uma grande manifestação na altura, foi a primeira, convocada pelo Protejo, e nessa altura os episódios de poluição abrandaram um pouco. Aliás, no dia da manifestação até abriram as comportas e havia mais caudal como para disfarçar um bocadinho aquilo que nós estávamos a denunciar. E a situação de facto é, quando há esta maior pressão da opinião pública, há mais contenção e tenta haver um bocadinho mais de contenção. Mas na realidade isto tem sido recorrente. O Proteste tem publicado também no Facebook um conjunto de links para um conjunto de vídeos que o nosso camarada, o Arlindo Marques, tem estado a publicar, de situações recorrentes ao longo do Médio Tejo, recorrentes o ano todo, desde o ano passado, de situações de descargas e de poluição e de peixes mortos, eutrofização com profusão de algas, com proliferação de algas. Portanto, estas situações são absolutamente recorrentes. O que é que a Zero exige que se faça? Exigimos que, de facto, seja feito o controle da poluição pelas empresas, que haja uma maior eficácia na fiscalização, que se altere até a própria legislação do autocontrole para permitir que as entidades possam aparecer basicamente com muito pouco tempo de aviso para verificar até o próprio autocontrole, porque acreditamos que o autocontrole muitas vezes, o autocontrole é as medições que as próprias empresas fazem e reportam às entidades, neste caso à Agência Portuguesa do Ambiente, e acreditamos perfeitamente que há manipulação das análises que são feitas no autocontrole. Portanto, era necessário de facto uma alteração da legislação para permitir maior acesso da fiscalização às empresas, maior fiscalização do próprio autocontrole, maior fiscalização até não anunciada por parte das autoridades,
propriedades, tipicamente ter pontos de descarga dos efluentes fora dos limites das propriedades, de forma a que as autoridades possam lá ir sem ter necessidade de pedir licença para entrar dentro da propriedade para fazer as análises, porque enquanto se pede a licença não se pede a licença para entrar, há uma alteração, manipulação do efluente tratado ou não tratado neste caso. Portanto, há aqui de facto uma necessidade de adaptar a fiscalização e as condições de fiscalização aos tempos que nós vivemos, em que sabemos que é tudo muito rápido e que tipicamente se joga o jogo do gato e do rato, mas acabamos sempre um bocadinho por ficar, nós cidadãos, lesados, o ambiente, portanto, tudo que é de todos nós. Não esquecer que à volta do Tejo há muita atividade económica que depende de um ecossistema em boa saúde, a pesca, a atividade náutica, a própria agricultura, e isto de facto também compromete as próprias atividades das populações ribeirinhas. Portanto, estamos a falar de um ecossistema que na realidade é a base de toda a vivência das populações. Muito obrigado, Carla. Obrigada. Boa tarde. É o nosso rio que está a morrer! É o nosso rio que entra em Portugal, já moribundo! É o rio que continua a ser poluído nas nossas margens! É-lo aqui, perante nós! Lisboa! Lisboa! Poluição! Não! E aquilo que nós queremos dizer ao Sr. Ministro do Ambiente é que é preciso uma fiscalização eficaz. É preciso que a fiscalização consiga realizar a obtenção de prova que seja válida em tribunal e que as empresas não se escapem impunemente, como aconteceu ainda há pouco com o processo da Fabriolo, que foi absolvido em tribunal e que, porque a prova não foi recolhida de forma eficaz. E, portanto, a prova não foi considerada válida. É isto que é preciso inverter, é preciso que haja, quer em termos da fiscalização eficaz, quer em termos da formação dessa fiscalização, quer em termos dos recursos humanos dessa fiscalização, é importante que ela seja capaz de obter prova, capaz de penalizar os infratores e quem polui livremente e impunemente as águas do Rio Tejo. A impunidade não é solução! Quem é que tu és e o que é que vieste fazer aqui a esta manifestação? Eu sou a Ana, sou de uma associação de defesa do ambiente, que é o GEOTA, e vim aqui com os meus colegas manifestar-nos pelo estado em que o Tejo se encontra. Neste momento são vários os vídeos que têm demonstrado a poluição extrema a que várias zonas do Tejo chegaram e, portanto, nós achamos que até agora aquilo que são as medidas tomadas pelas autoridades não chegam, como demonstrou, por exemplo, neste verão, em que, mais uma vez, zonas como Vila Velha de Ródão voltaram a ter massas de água extremamente poluídas. E, portanto, viemos aqui manifestar-nos porque existe a capacidade técnica, existe a capacidade política para resolver esta situação, mas parece até agora haver pouca vontade. Muitas das pessoas presentes aqui neste dia me falaram de Vila Velha de Ródão. O que é que está a acontecer por lá? Vila Velha de Ródão é o local até agora no Tejo, pela monitorização, até onde a rede de monitorização consegue chegar, onde é registado a maior poluição, por assim dizer. Existem várias indústrias que são responsáveis por isso, sobretudo da celulose, e não estão a cumprir aquilo que devia ser cumprido em termos de legislação ambiental, ou se estão a cumprir aquilo que é devido em termos de legislação ambiental, a legislação ambiental não está adequada àquilo que é neste momento a situação do Tejo. Há que recordar que as afluências, portanto os caudais que vêm de Espanha, sobretudo nesta época de verão onde há menos água nos rios, não são suficientes e, portanto, toda a poluição que lá vai parar acaba por estar em maior concentração, ou seja, que origina, por exemplo, a mortandade de peixes que se tem observado. Isto é um tema que tem vindo a ganhar atração nos meios de comunicação nos últimos dias. Porquê é que isso está a acontecer? A situação tem-se precipitado no passado muito recente ou esta é uma situação que já vem de há muito tempo atrás?
Tem a ver com tudo isso, tem a ver com os últimos acontecimentos nos últimos anos, mas sobretudo com o facto de, apesar de terem sido feitas algumas promessas e de haverem algumas medidas a caminho, elas não estarem ainda completamente implementadas e, portanto, ainda não há uma solução à vista, e o Rio Tejo durante este verão piorou. Notoriamente, este assunto tem sido falado mais nos últimos dias porque houve mais uma vez esta manifestação, e é por isso exatamente que nós fazemos parte deste movimento, que é a Protege, o Geota, que é precisamente para alertar para o estado em que o Tejo está e para alertar para a necessidade de aplicar medidas muito concretas e que têm a ver com a Convenção de Albufeira, esta questão dos caudais que vêm de Espanha terem que ser controlados e terem que ser aumentados, mas também com esta poluição que é pontual, no caso das indústrias, ou que é difusa no caso da poluição, ou ainda, mais uma vez no caso do pontual, que tem a ver com o facto da bacia do Tejo, a bacia hidrográfica do Tejo, ou seja, o Tejo e os seus afluentes não terem as hectares com capacidade suficiente ou não terem hectares em si em número suficiente para tratar aquilo que são os resíduos provenientes dos domicílios, por assim dizer. A legislação que vigora neste momento é suficiente? Ou o que é que está a falhar? Um conjunto de coisas está a falhar. A legislação, por exemplo, na Convenção de Albufeira está a ser cumprida, pelo menos é isso que as autoridades dizem. Portanto, a Convenção de Albufeira está a ser cumprida, os caudais que estão a chegar de Espanha estão a ser cumpridos. A questão é que, de qualquer das formas, pelos vistos, não são suficientes. Portanto, a legislação tem que ser revista antes de mais e sobretudo, tem que se ter em conta aquilo que são os casos que já estão identificados como sendo negativos e perceber até que ponto é que a legislação tem que ir mais à frente ou até que ponto é que aquilo que deriva da própria legislação, como são os licenciamentos ambientais, tem que ser revistos, não é? Porque junto aos licenciamentos ambientais de indústrias específicas, existe sempre aquilo que se chama os valores de limite de emissão, ou seja, para cada um dos poluentes é estabelecido, tendo em conta as características dessa dada fábrica, exatamente quanto é que eu posso poluir de cada um deles. Portanto, se isso tudo está a contribuir até agora para o estado em que o Tejo está, e o Tejo está em mau estado, esses valores, todas essas licenças têm que ser revistas, por exemplo. Ou seja, há aqui um trabalho que tem que ser holístico, tem a ver com as políticas, tem a ver com os licenciamentos, tem a ver também com as formas como consumimos, aquilo que é feito na gestão, por exemplo, da nossa agricultura, qual é o tipo de agricultura que queremos para o futuro, porque independentemente de resolver umas cargas, as fontes pontuais, iremos ter sempre este problema que são todos os químicos que utilizamos para a nossa agricultura e que acabam por chegar aos nossos lençóis freáticos e, consequentemente, ao Tejo em si. Tudo isso tem que ser revisto de uma forma muito integrada, não é? E é isto precisamente que o Geota tem vindo a tentar promover, assim como todas as outras associações da Protege, é que o rio tem que ser visto como um importante recurso para as sociedades. É neste momento um dos ecossistemas, os rios no geral, um dos ecossistemas mais ameaçados do mundo e não está a ser dado o devido valor àquilo que nós retiramos do rio e, sobretudo, quais são os impactos, até económicos, que nós temos da nossa vida pelos rios estarem neste estado. Obrigado. Quero perguntar-lhe quem é que é e o que é que faz aqui. Eu sou o cidadão nascido e criado em Vila Nova da Barquinha, António Constantino, e de facto vim aqui porque de facto tenho acompanhado este movimento de cidadãos que foi criado em Vila Nova da Barquinha e que de facto se verifica pelo trabalho que já desenvolvemos, que continuamos a lutar contra tudo e contra todos, mas que não vimos as melhorias que desejávamos no Tejo. Que movimento é este? O movimento é o Protege. Esse movimento já fez, esta já é a terceira manifestação, nós já fizemos, inclusivamente já fomos a uma manifestação de Talavera de la Reina, porque o Tejo não é só em Portugal que está destruído, o Tejo começa a ser destruído após Madrid. Após Madrid, os esgotos de Madrid são todos largados do Tejo. E o que acontece é que, a partir de Madrid, todas a Talavera de la Reina tinha uma bacia de água, como nós vemos aqui em Lisboa, tinha uma largura de Tejo, neste momento é uma largura de Caniço. E, portanto, os esgotos praticamente saem a céu aberto, que vêm de Madrid já transformados. E nós, portanto, estamos aqui a tentar que o nosso governo, mais uma vez, que o nosso governo aperte as situações, tente que de facto venha mais água para o caudal do rio e que
tome as devidas medidas nas licenças que passa para, de facto, usufruírem de deitarem os esgotos das empresas, porque nós não queremos fechar empresas, nós queremos é que as empresas tenham condições que deitem as águas em condições capazes de serem, de viver a flora e a fauna continua a existir. E em Vila Nova da Barquinha, o que é que está a acontecer lá? Em Vila Nova da Barquinha, nós fizemos, o município de Vila Nova da Barquinha tem feito um grande investimento na margem do Tejo. Tem um parque temático extraordinário, com esculturas, e estamos a verificar que estamos a ficar sem água. Nós temos o Castelo de Almirol, que era uma ilha, neste momento não é uma ilha, é simplesmente uma península, porque a água não é suficiente para circular a ilha do Castelo de Almirol. Portanto, nós estamos a lutar para que, de facto, tenhamos uma qualidade de vida que desejamos na nossa vila e em todo o caudal do Rio Tejo. Quem é que são os culpados, ou quem é que é o grande culpado? O grande culpado somos todos. Somos todos em geral, não há um culpado, somos todos em geral. Uns porque de facto não se impõem, não se apercebem, não querem de facto dar a cara para fazer aquilo que nós hoje aqui estamos a fazer, porque este movimento que levou a 628 freguesias esta manifestação, e como se verificou, de facto teve bastante gente, de facto, mas contando com 628 freguesias, se viessem pelo menos meia dúzia de pessoas, seria uma manifestação muito maior. A verdade é que há muitas pessoas que sofrem, os pescadores que viviam do Tejo, as pessoas que viviam da agricultura, que hoje não têm água para regar, a poluição, inclusivamente, que já aqui foi dito, dos canais, dos lençóis de água que estão completamente contaminados, porque não é só o Tejo, são os afluentes. O Rio Almonda, o Rio Alviela, ainda há pouco foi falado aqui a Ribeira da Boa Água, que é porcaria autêntica. Nós temos em Torres Novas um shopping, que é um centro comercial, que é impossível as pessoas estarem de portas abertas no shopping. Se abrirem as portas do shopping, há um restaurante no último piso, é impossível lá estar. Tem de fechar. Toda esta situação é de hoje, é de há pouco tempo atrás, ou está a precipitar-se agora? Tem-se precipitado e já foi pior. Já melhorou, mas nos últimos meses piorou novamente. Nós tivemos morte na barragem do Fratel, há 2 dias foi encontrado centenas de quilos de peixes mortos novamente. É por isso que lutamos, é por isso que estamos aqui. O que é que temos que fazer? Temos que pressionar os governos, e o nosso governo e o governo espanhol, para que façam a fiscalização e resolvam este problema. Nós não podemos esquecer, eu tenho 72 anos e não me esqueço que havia guarda-rios, que havia cantoneiros. Hoje é estradas, é rios, está tudo ao abandono porque se acabou com as especialidades de criar grupos para resolver esses problemas, mas é impossível. Havia de ser criado novamente os guarda-rios para que, de facto, eles estivessem quilómetro a quilómetro em cima dos acontecimentos. É isso. Muito obrigado. Nada. Este ano até agora, houve 6 paragens técnicas dos reatores de Almaraz. Paragens técnicas? Mas porquê? Porquê é que houve 6 paragens técnicas de Almaraz? Porque Almaraz não tinha água suficiente em quantidade e em temperatura para arrefecer os reatores. Então, tiveram que fazer paragens técnicas. Só por perguntar quem é, o que é que está aqui a fazer? Sim. Eu chamo-me Nuno Sequeira, sou vogal da Direção Nacional da Quercus e neste caso estou a representar a Quercus e a coordenar este assunto da questão do Rio Tejo. O que é que está acontecendo no Rio Tejo? O Rio Tejo tem uma situação que neste momento para nós é preocupante,
porque ano após ano tem vindo a revelar índices de poluição cada vez maiores, e a Quercus, que tem vindo a seguir este assunto do Rio Tejo ao longo de décadas, está muito preocupada. Está preocupada porque efetivamente existem situações de focos de poluição em Portugal, na zona de Vila Velha de Ródão, que no nosso entender não estão a ser devidamente tratados pelo Governo. Achamos que devia haver uma atuação mais firme para acabar com esses focos poluidores. Quem são os agentes poluidores? São fábricas que estão situadas junto à Vila Velha de Ródão e que, apesar de terem uma licença de descarga de efluentes, não o cumprem sistematicamente, uma vez que em situações menos controláveis, como enfim, a alturas ou pela noite ou ao fim de semana, fazem descargas ilegais e contaminam o Rio Tejo. Para além disso, há também ainda há um montante de questões que nos preocupam, que têm a ver com a falta de caudais que vem de Espanha e também a própria poluição que é gerada em Espanha pela agricultura intensiva e que acaba por contaminar o Tejo. Isto está a trazer já reflexos ambientais significativos, como morte de peixe, como a eutrofização das águas e a falta de qualidade da própria água. Para além disso, atividades económicas como o turismo e a pesca também se estão a ressentir e, portanto, a Quercus está solidária com todas estas populações que têm vindo a lutar contra a poluição do Rio Tejo, tem vindo também a travar uma série de iniciativas como interpelar os partidos que têm estado no governo sobre esta situação, escrever ofícios, comunicados, estar presente nas manifestações e, portanto, estamos, obviamente, neste momento numa posição que achamos que é preocupante e que o que queríamos dizer é que é preciso que os cidadãos e o governo se mobilizem em torno desta causa para acabar com o Rio Tejo e para dar-lhe a qualidade que ele merece. Falta mobilização, falta participação dos cidadãos nesta causa? Nós gostávamos sempre que estivessem mais pessoas, obviamente, neste tipo de eventos. Sabemos que não é fácil mobilizar, fizemos manifestações em vilas muito mais pequenas que Lisboa e tivemos muito mais gente, porque se calhar aqui em Lisboa talvez as pessoas não sintam tanto a poluição no Rio Tejo, porque efetivamente não está tão poluído como está em outras zonas do Médio e Alto Tejo, mas é preciso vir aqui a Lisboa, mostrar às pessoas também que o Tejo é importante, que existem situações preocupantes no Tejo e, portanto, para nós foi uma primeira manifestação aqui contra a poluição do Tejo em Lisboa e temos confiança que numa próxima certamente muito mais pessoas se juntarão. O que é que reivindicam? O que é necessário fazer neste momento? Olha, é preciso que as autarquias, numa fase mais local, tenham atitudes mais firmes, ou seja, não compactuem com estas situações, que as denunciem ao Governo, não atribuam licenças também elas próprias às empresas poluidoras. Por parte do Ministério do Ambiente e da parte do Governo, é preciso também retirar qualquer tipo de subsidiação a estas empresas que são poluentes, é preciso aplicar multas e coimas mais fortes que incentivem também a poluição e é preciso haver aqui uma fiscalização muito mais efetiva, com mais meios, a nível de meios humanos, mas também a nível de meios técnicos que possam, no fundo, detectar esta poluição quase à hora e não depois, passado 24 ou 48 horas, quando os focos de poluição já foram pelados e já se diluíram e, portanto, a situação já não é tão preocupante. Esta questão das licenças de descarga, isto é uma luz verde para as empresas poluírem? É de certo modo, porque, enfim, muitas vezes, ou a maior parte das vezes o que acontece é que quando há os focos de poluição, quando essa poluição é lançada ao Tejo, digamos já fora dos parâmetros legais, a fiscalização não atua na hora. E quando atua passado 24 ou 48 horas, as empresas socorrem-se dessas licenças para mostrar que têm uma licença que podem, de certa forma, poluir. Nessa altura a poluição já está altamente diluída e, portanto, aquilo que aparece nas análises já não é aquilo que apareceu 48 horas antes e, portanto, acaba por dar também um bocado essa via verde para as empresas poluírem. Portanto, nós achamos que é indispensável que haja uma fiscalização mais pronta na hora e que as empresas percebam uma vez por todas que não podem poluir impunemente e que têm também malefícios com isso e que são penalizadas. Para terminar, quem é que são estas empresas? Que indústrias é que são os maiores poluidores do Rio Tejo neste momento? Sim, enfim, nós sabemos que empresas como a Central Tejo é uma das grandes poluidoras, sabemos também que a Central Oliva, sabemos que de uma forma geral as empresas que estão localizadas junto à Vila Velha de Ródão, todas elas acabam por mais ou menos ter alguma culpa. Evidentemente não estamos a dizer que as empresas não tenham feito um esforço, algumas delas têm feito um esforço
para conseguir minimizar este problema, porque elas próprias também, enfim, no quadro da sua atuação, que devia ser responsável, também acabam por sofrer do ponto de vista de imagem com esta situação, e portanto o que nós também queremos é trazer as empresas também para a mesa de negociações e ser elas próprias também a perceberem que não podem continuar a ter este tipo de atitude e elas próprias também resolverem este problema. Digamos, uma atuação de uma empresa não se pode apenas guiar pelo lucro fácil e imediato. Há também responsabilidades, as empresas têm também que investir mais para não continuarem a poluir e para darem também aos cidadãos nacionais a qualidade de vida que todos nós merecemos. Ok, muito obrigado. Tá, obrigado.